Saudações, estimados alunos. A aula de ontem foi a entrevista clínica. Hoje falaremos sobre o registro da entrevista clínica, ou seja, a história clínica. O registro das atividades do profissional médico é muito importante para todo o cuidado dos pacientes e tem relevância legal, o que está escrito no prontuário é importante também do ponto de vista legal. Vocês podem ter um registro digital ou um registro manuscrito. Bem, vamos relaxar um pouquinho. Então, essa é uma tela grande que retrata, é uma tela do Rembrandt, ela se encontra, o original se encontra em Amsterdã, museu, e retrata uma aula de anatomia. Mas o que eu quero enfatizar com vocês é um aspecto, entre tantos bonitos aspectos que o Rembrandt pinta, eu gostaria de observar em conjunto com os meus alunos um detalhe da tela que, deixa eu ver se eu consigo o meu pointer aqui, né? Opções de ponteiro, apontador laser, está aqui, ó. Esse detalhe, observem que o antebraço do cadáver que está sendo dissecado, ele se encontra desproporcionalmente destacado em relação às outras proporções, todas respeitadas na pintura do Rembrandt. E é mais ou menos esse o sentido da história clínica, do registro da entrevista médica. Não é exatamente transcrever, mas se fosse transcrição, a gente gravaria ou a gente fotografaria. Nós vamos pintar, destacando, dando o foco adequado para as questões que, do ponto de vista cognitivos de quem está ali escrevendo a história, parecem mais relevantes. Essa é a interpretação que necessariamente nós teremos que fazer durante os registros que formos realizando. A parte, a parte relativa à história clínica propriamente dita, vocês retiram da referência já citada na aula passada. Mas eu também vou falar de uma estratégia extremamente efetiva para apoio à tomada de decisão prática do médico clínico, que é a ferramenta do registro dos problemas, da lista de problemas, que havia nos textos, nas edições anteriores do livro da doutora Bárbara Bates, mas que a última edição, a 12ª edição, não traz. Então, eu estou sendo sincero com vocês. O que eu falar a respeito da história clínica, vocês têm no livro. Mas o que eu falar sobre lista de problemas, sobre essa estratégia, a metodologia de Lawrence Weed, vocês terão que confiar na aula ou, obviamente, tem todo o direito de buscar outras referências para ler, se tiverem interesse. Eu quero comentar assim, provavelmente não há necessidade de aprofundar nessa etapa da formação de vocês. Eu vou dar um bom embasamento para vocês, o suficiente para que vocês possam colaborar no trabalho diuturno dos hospitais e dos postos de saúde, usando a metodologia de Weed, de Lawrence Weed, que é a metodologia por problemas, que envolve o DNA da metodologia por problemas, é a lista de problemas. Então, eu sou o professor Samir Schneid e é uma aula que eu tenho muito prazer de compartilhar com vocês, porque é um assunto que eu aprecio, gosto, diagnóstico clínico, registro, capricho,
e principalmente é um assunto que tem uma aplicabilidade prática importante. Então, vamos acompanhar, vamos prestar atenção. Trabalhando com casos. O que seria um caso clínico, então? Um nome, um sobrenome, o seu Joaquim Farto, 57 anos. Vocês terão um cenário, vocês terão dados subjetivos, o que ele conta, dados objetivos, o que vocês veem, dados complementares, os exames complementares, tudo isso tem uma importância matemática definida. Exame complementar, ele é complementar porque matematicamente, na teoria de Bayes, que é uma parte da matemática que estuda a probabilidade dos fenômenos, ele tem que estar aqui como exame complementar. Ah, pois é, tá? Aos pouquinhos a gente vai introduzindo vocês nesta relativa complexidade do processo do diagnóstico médico. A evolução do paciente e a revisão final do caso, que vai encaixar aí na teoria do Donald Schoen, um pensador da educação de adultos norte-americano, que defendia a ideia da aprendizagem reflexiva, ou seja, atendeu, reflete, estuda e atende de novo. E assim vai um ciclo de aprendizado e de aprimoramento que vai na direção da competência clínica, que é o que nós queremos de vocês. Que tipo de cenário vocês poderão estar atendendo o seu infarto ali, né? Seu Joaquim infarto, né? Que tipo de cenário? Bom, pode ser num posto. Mas, professor, um infarto no posto? Claro. Um dos principais motivos de processos nos Estados Unidos contra médicos são pessoas que estão infartando, procuram nos consultórios e o colega, como ele está atendendo no consultório, ele tem um viés, Daniel Kahneman, né? Pensando rápido, pensando lento. Os vieses, as heurísticas da mente da pessoa, né? Ele tem um viés no pensamento para não acreditar que aquilo possa ser um infarto, entendem? Né? E é um infarto. E ele diz que não é um infarto. E aí nós temos um problema grave, porque, enfim, houve um erro. Tá? Pode ser no posto. A pessoa não sabe. Ela procura, ele é vizinho do posto, procura o posto. Mas pode ser aqui, né, nos nossos ambulatórios. Né? Também ali nós estamos atendendo. Pode chegar um paciente que esteja infartando. Já tivemos casos assim. Pode, obviamente, ser na emergência do Conceição. Né? E, por último, ainda pode, num ambiente altamente sofisticado, vocês terem que atender, ou melhor, terem o prazer de atender o paciente na UTI que esteja infartando. São os cenários onde as coisas estão acontecendo. Aqui na UTI, pode chegar o paciente com um label, um rótulo de angina instável, né? E, na verdade, ser uma pericardite. Né? Tudo isso pode estar acontecendo em todos esses ambientes. E se vocês tratam uma pericardite como quem trata uma angina instável, vocês usam anticoagulantes e antiagregantes plaquetários e pode sangrar dentro do pericárdio, que está inflamado, o paciente pode sofrer um tamponamento, uma parada cardíaca e vir a morrer. Então, vamos ver a importância de coletar a história adequadamente, a entrevista, a aula passada e o registro desses dados, conforme o cenário onde a gente está. Esta outra tela é para lhes proporcionar a oportunidade de refletir sobre o ver, o enxergar, o refletir e o anotar. Então, nós temos aqui as pessoas que estão registrando, esse aqui é um de vocês aqui, ó, anotando ali, né? É o registro, é a história clínica. O outro está examinando, está comentando, são médicos saudáveis, estão vendo? Ó, bochechas vermelhas, né? Pessoas elegantes, saudáveis, tá? Aqui, vocês sugere ser uma família.
E esta menina parece estar também afetada, com talvez as mesmas lesões que eles estão aqui observando. E esta senhora, ela está talvez afetada por uma neuropatia, seria talvez, né? Então, esse cenário, esse contexto, esta época da humanidade, tudo isto está apontando para uma hipótese diagnóstica, você está entendendo? Algo que está sendo transmitido, uma doença transmissível, não é um câncer, né? É uma doença transmissível, a menos que fosse um câncer hereditário. Então, assim que vai o raciocínio apontando aí talvez para a lepra, né? Tá? Mal de Hansen. Compreende? Ver e enxergar, refletir e anotar. Essa é a vida de vocês, esse é o futuro de vocês. Para pensar, refletir adequadamente, o primeiro passo é respeitar as palavras. Então vamos entender. Uma coisa é o prontuário do paciente, aquela pasta que a gente pega lá no hospital ou que pega no posto. Outra é a entrevista clínica. Vimos ontem, a conversa, com um propósito. Outro, outra, outro é o registro no prontuário. Né? O que nós vamos anotar naquele prontuário? Uhum. Outra questão é a lista de problemas. Outra questão é a história clínica. Tá? Então, a lista de problemas, antes até da transcrição ali, da transposição com reflexão das ideias do que vocês ouviram do paciente, né? E aí sim escrever a história. Mas antes, a gente registra a lista de problemas. Vamos comentar sobre isso. Depois, nós temos o exame físico, nós temos os nossos diagnósticos de trabalho, por exemplo, em relação à tela anterior, o nosso diagnóstico de trabalho é mal de Hansen. É um diagnóstico de trabalho. Tá? E, por último, a sofisticação máxima da elaboração clínica, na fase diagnóstica, são as hipóteses diagnósticas. E é óbvio, né, gente? Eu nem comentei isso, mas é óbvio que o diagnóstico é muitas vezes mais importante do que o tratamento. Né? Depois que tu tens na mão o que o doente tem, ou uma probabilidade maior de ter, se for uma situação de emergência, né, tu tem o tratamento. Se o paciente não está morrendo, tu vai para o up-to-date e vai pesquisar para ver o que está se usando. Né? Se ele está morrendo, tem que saber. São as situações de emergência. Mas, então, respeitando as palavras. Detalhe em relação às hipóteses diagnósticas. Quando a gente escreve HD, dois pontos, hipótese diagnóstica, dois pontos, lepra, a gente não coloca interrogado, porque seria uma redundância. Se é uma hipótese, não faz sentido, né, estar interrogado, compreende? E diagnóstico é uma palavra que vem de dois radicais. Diálise, diafragma, né, através de gnoses, conhecimento, conhecer, saber. Então, através do que a gente sabe do paciente e do que a gente conhece dos livros, ou do computador, ou do professor, ou da vida, das experiências que a gente já viveu e a gente já viu, nós chegamos em um diagnóstico. Os diagnósticos de doenças são atividades médicas. São os médicos que fazem diagnósticos das coisas. Tá? Bem, respeitando o cenário. Então aqui tem um detalhe interessante. Vocês podem fazer uma história clínica, escrever uma história clínica abrangente, que nós vamos mostrar, mas eventualmente vocês também podem fazer um registro focado. Tá? Quando isso? Bom, quando a Dona Maria é vizinha do posto, tem 90 anos e faz 40 anos que, uma vez por mês, tu conversa com a Dona Maria, tu sabe como é que ela tá, sabe que já faleceu o esposo, sabe que ela é hipertensa. Não precisa tu perguntar lá qual é o gato que ela tem, se é angorá, qual é o telhado, não precisa, não precisa uma abordagem abrangente. Ela veio agora porque ela precisa de um atestado, né? Para não precisar, sei lá,
fazer a vacina ou para fazer a vacina, enfim, é uma abordagem focada. Isto não é errado, tá? Não é errado. Tem que respeitar o cenário. Tá? Por falar em cenário, aqui nós temos o seu João com esta mãozinha, um homem aí com 44 anos, pimba, esse é o cenário. Né? Estatisticamente, já existe, pelo teorema de Bayes, a prevalência pré-teste. Antes de eu perguntar para ele o que houve, seu João, que seria o teste, vamos dizer, né? Eu já sei que existe uma probabilidade aqui, talvez o que? 30%? Né? Talvez até mais, 40%, 50% desse doente está sofrendo uma síndrome coronariana aguda, apenas por esta imagem. Por quê? Porque nessa faixa etária é mais frequente, os homens, se for de manhã, aumenta a probabilidade. O gesto que ele está falando se chama sinal de semiologia, semios, logos, estudo dos signos. Os signos são de vários tipos. Um dos tipos de signos são os sinais. Né? Então, esse é o sinal. Vocês estão na cadeira de semiologia. Esse é o sinal de Samuel Levine, né? Que foi médico residente do Dr. William Osler, que foi o maior clínico de todos os tempos. O Dr. Samuel Levine, por sua vez, foi preceptor do Bernard Long, que foi o cardiologista que inventou a cardioversão sincronizada, que foi prêmio Nobel da Paz. Prêmio Nobel da Paz. Mas como assim, professor? Um cardiologista. Claro, claro. Estudem, vocês vão ver, né? Como que os profissionais médicos beneficiam também a humanidade com suas ideias, né? Com suas reflexões, com seus livros. A arte perdida de curar. Bernard Long. Procurem. Baixem se tiver o PDF, comprem, não sei. A Arte Perdida de Curar. Excelente livro, muito bom. Ok? Então, pode estar infartando. Pode. Né? Probabilidade. Na verdade, é uma moeda por enquanto. Cara ou coroa. 50%. Para podermos avançar, precisamos respeitar os conceitos. Que conceitos, professor? Aqueles que a gente viu na aula passada. Dados subjetivos e dados objetivos. Não vou explicar de novo o terremoto, que foi no dia 15 de setembro de 2015. 15 ou 16, depende. Em alguns lugares era 15 e outros era 16. Por isso essa divergência óbvia. Foi no Chile. Tá? Bem, 59 anos, uma pressão no peito, iniciada agora no café da manhã, de manhã, né? Problema tenho já de coração, toma Isordil. Tá ali ele. Esse desenho, essa tela do Dr. Frank Netter, um homem que se dedicou, largou a medicina e se dedicou só a pintar a medicina. É uma obra-prima. Ela diz tudo, tudo sobre os síndromes coronarianas. É que, é claro, a gente tem que enxergar, né? Os dados objetivos, a expressão de sofrimento, a mão direita no peito engarra, o sinal de Levine, sudorético, aqui não dá para ver, mas tem o frio, tem ele subindo escada, ele segurando uma valise, um exercício isométrico, aí para quem sabe, isso aumenta a pressão diastólica, aumenta a pós-carga e o miocárdio consome mais oxigênio e aí desregula a oferta e o consumo. Então, por aqui, homem, um pouco obeso, saindo do restaurante depois de uma refeição, né? Tudo, está tudo escrito aqui, mas o problema é ler. Né? Aos pouquinhos a gente vai aprendendo a ler. Mas se vocês não se apaixonarem, né? Quem não está apaixonado por esta imagem, que não está apaixonado por esse conhecimento, tem que repensar o que ele quer fazer da sua vida profissional. Talvez haja outras áreas mais bonitas, mais interessantes para ele, né? Porque isso daqui, sem dúvida nenhuma, é apaixonante. Né? Tudo aqui é apaixonante. Né? Bom, chegamos na famosa lista de problemas. Problema, para a lista de problema,
é um problema diferente do que é um problema para um cidadão leigo em medicina. Ai, professor, e agora? Simples assim. Gravidez. Gravidez, bom, família lá estava planejando, enfim, né? Engravidou. É uma felicidade, é uma alegria. É um bebê que está vindo, é outro ser humano. Isso definitivamente não é um problema, né? Para eles. Para nós é. Por quê, prof? Bom, porque tu vai ter que fazer tomografia computadorizada e radiação, tu vai ter que receitar medicamentos que são potencialmente teratogênicos, teratogenicidade, teratos monstros, que podem gerar monstros. E, pela tua caneta, se tu te esquecer desta coisa, compreendem? Né? Que ela está grávida. E no início da gestação, quando menos se sabe, a probabilidade de saber é menor, maior é o risco. Vocês estão compreendendo por que isto é um problema e que tem que estar na lista de problemas? Agora, vamos mergulhar um pouco em filosofia, para que vocês possam compreender aos pouquinhos por que um médico tem que ter base de filosofia, de ciência em geral e de ciência médica, e de epidemiologia, que é a ciência médica. Por quê? Porque assim, ó, Santa Catarina. Eu sempre, quando eu conto os casos para vocês, eu distorço o cenário para não haver nenhuma identificação. Tá? Porque o objetivo não é culpar, acusar, criticar. Ninguém, todo mundo erra, eu também erro, todo mundo erra. Né? Errei muito e vou continuar errando. Então não é a questão da crítica, mas é a questão do aprendizado. Então, digamos lá em Santa Catarina, num hospital, interna uma moça de 32 anos de idade. Tudo é relativo. Para mim é uma moça, para vocês é uma senhora. Né? Uma moça de 32 anos de idade com episódios de um ataque à arritmia grave, que ela chega a ter síncope. Isso é um sinal de gravidade. Ela está fazendo algum ataque à arritmia potencialmente letal. E aí o que acontece? Bom, vai internar para investigar. Ela é obesa. E quem coleta, o médico que coleta os dados na internação, faz a entrevista, né, ela diz que tem um atraso menstrual aí de 3 meses, né, e é sexualmente ativa. Bom, ele então, quando vai fazer a lista de problemas, ele coloca ali, item número, vamos ver aqui, item número 6, ele bota aqui, ó. Hoje são 16, são 16 de março de 2021, ele bota aqui, gestação. Tá? Não interroga, tá? Porque na lista de problemas a gente não interroga nada. Tá? A lista de problemas é só dado objetivo, que vem para objetivo ou subjetivo, mas que não seja interrogado. Não pode interrogar na lista de problemas, é um problema. Tá? Vocês já viram a definição de problema no início. Né? Bom, acontece que na madrugada essa moça sofre uma parada cardíaca. Isso vocês não sabem ainda, mas quando uma gestante sofre uma parada cardíaca, depois que o fundo do útero passou da altura da cicatriz umbilical, então de 22, 23, 24 semanas, o profissional médico tem que tentar salvar a mãe nos primeiros 4, 5 minutos, máximo de objetividade possível, e se não consegue reverter a parada cardíaca nesses primeiros minutos decisivos, como o útero já aumentado com o bebê, mas todas aquelas estruturas, placenta, saco amniótico, pesa em cima da veia cava inferior, definitivamente, até para salvar a própria gestante e para salvar a criança, o bebê, o nenê, a gente tem que fazer uma cesariana de emergência. Então tem um circo formado. Né? Tem o pediatra, o neonatologista, o obstetra, o cirurgião geral, o anestesista. Está todo mundo lá na enfermaria. Não tem como deslocar a paciente em parada cardíaca para o bloco cirúrgico, para o centro obstétrico. Está todo mundo lá. Né? Por quê? Porque o doutorando vem com a lista de problemas onde está escrito ali, gestante. Né? E é uma preocupação razoável tu colocar gestante na lista de problemas, porque já explicamos antes. Mas vejam como a filosofia é importante para todos nós. Né? O pensar e o como se expressar em relação aos pensamentos. Né? E como registrar isso. Isso é do mundo da filosofia. Né?
abre, né? Não, mas o útero está vazio, ela não está grávida. Ela não está grávida. Bom, aí vai toda a reflexão, né? Aí vai toda a reflexão. Mas, claro, a obesidade provoca uma desproporção entre a quantidade de hormônio que os ovários produzem, né, e o tecido adiposo. Isso gera uma alteração, um desequilíbrio aí no ciclo, né, menstrual das senhoras e pode acontecer até um atraso menstrual assim, né, mais a ansiedade pela taquiarritmia, enfim, não necessariamente ela estaria grávida. Bom, mas professor, mas então o que ele deveria ter feito? Bom, e, assim, o mínimo que ele poderia ter feito, o mínimo, para início de conversa, respeitando o pensamento filosófico das coisas, né? História de atraso menstrual de 3 meses. É isto o que tu tens neste momento. Tu tens uma história de atraso menstrual nos últimos 3 meses. Quando, professor? Hoje, 16, bota ali, 16, problema ativo. Tem problemas que são inativos. Operou uma hérnia há 10 anos. Hérnia rafia inguinal à direita, 10 anos. Tá? Inativo. Tá ali, ó, a inatividade. Vocês entenderam? Tá? É o mínimo, né? Pedir um HCG, né? Eu já teve um amigo que me falou também, um obstetra, assim, Samir, uma coisa que ele poderia ter feito é uma radiografia, porque é verdade. A radiografia, a radiação é muito pequena, a radiografia, né, que o paciente vai receber, né, e a gente já pode ver se tem os ossinhos. Faz uma ecografia agora, essa recomendação foi antiga, agora faz uma ecografia. Né? Vocês estão acompanhando, então, a importância da participação de vocês no atendimento dentro do hospital, tá? Na formulação da lista de problemas, né? E a lista de problemas, quando tu terminou a entrevista, que tu foi proposto, que tu senta para escrever, é a primeira coisa que tu faz, porque dali já deriva tudo. Depois tu escreve a história. Tá? Mas assim, a enfermeira quer saber se pode ligar para a nutrição para autorizar a janta. A outra técnica quer saber se pode avisar para vir o eletro. Ali tu já tem tudo. Tu tem o leito, tu tens o nome do ser humano, né? Então tu já pode já sair preenchendo e pedindo tudo que tu tem que fazer, autorizando tudo que tem que ser autorizado e aí depois tu vai escrever com calma a história, tá bom? Então, lista de problemas, tá? A grande sacada. E eu tenho uma outra aula que é a matemática do diagnóstico clínico. Tá? Eu não vou dar ela para vocês agora, eu só trouxe esse slide que é o mandala que eu criei para fazer com que as pessoas entendam como que funciona a cabeça de uma pessoa, mesmo que por tirocínio, mas aqui eu estou colocando por raciocínio. Né? Essas coisas entram no fim da história por tirocínio, mas raciocinando tudo começa aqui, ó, com o teorema de Bayes, com a prevalência das doenças. A probabilidade pré-teste é a prevalência das doenças. Né? Qual é a probabilidade pré-teste dessa turma ter alguém com doença arterial coronariana? Bom, é 0,1%. É uma prevalência muito baixa. Se um de vocês se levantar, levando a mão no peito, será que ele está infartando? Bom, a probabilidade subiu para, digamos, 1%, mas ainda está muito baixa. Mas pode acontecer. Mas só que está muito baixa para a gente raciocinar sobre isso, entende? Daqui a pouco, probabilidades muito baixas são semelhantes à probabilidade de cair um avião. Agora, aqui ninguém vai pensar nessa possibilidade para tomar decisões. Tá? Bem, depois da prevalência das doenças, nós vamos para o cenário. Tá? O cenário, a idade, onde é que nós estamos, né? Muda, vocês viram, né? Já comentamos. O prontuário é importante, tem informações essenciais para auxiliar vocês no diagnóstico correto. A impressão inicial, que é quando tu olha para o ser humano, chegou na enfermaria, olhou para ele, ele olhou para ti, vocês têm a impressão inicial, dados fundamentais. Para emergência, então, isso aqui é fundamental, especialmente em pediatria, tá? Que as crianças não contam, não falam o que elas têm, é muita semiologia, né? Depois vocês vão ter os dados subjetivos, vocês ainda têm o direito de ter dados objetivos, de auscultar, examinar, ou seja, aqui vocês já estão assim muito próximos da verdade. Se for uma doença comum, vocês estão bem pertinho. Quando vocês montam a lista de problemas, está tudo praticamente encaminhado e inclusive um recurso prático para ajudar vocês na tomada de decisão. E aí depois vocês vão pedir os exames complementares, bom, aí vai confirmar ou não, né? Aqui vocês vão ter as hipóteses diagnósticas, aqui vocês começaram um antibiótico, o paciente piorou, faz uma semana está tomando antibiótico, a febre não melhorou, opa,
Que doença esquisita é essa? Pode ser tuberculose, que não responde aos antibióticos convencionais, né? Mas que também dá febre. E aqui na evolução, ó, respondeu bem aos tuberculostáticos. Pá, show de bola! Fechou o diagnóstico. Infelizmente não confirmamos, não deu, não tinha como acessar a vértebra do paciente, era um mal de Pote, era uma tuberculose óssea. Estou entendendo? Né? E aqui vem a chave do mandala do professor. Ó, vai para casa, estuda, conversa com os teus amigos, conversa com as tuas colegas, né? E monta a tua competência, tá? E aí no próximo volta todo o processo, tá? Muito bem. Prof, mas por que o senhor está falando isso? Por causa disto. Aqui está o centro de tudo. Ai, prof, mas eu nunca vi ninguém fazendo essa tal de lista de problemas que o senhor tanto fala. Vocês podem não ver, mas não é porque vocês não veem alguém funcionar desta forma, não é porque vocês não veem ninguém fazer a higiene das mãos de forma correta, que isso não exista. Esse fragmento do mundo ao qual vocês, por enquanto, tiveram acesso, não é não é uma amostra confiável de como que o mundo funciona. Eu me criei, né, me criei no Conceição, olhando um senhor chamado, aposentado, Dr. Hermes Mayer Berger. Eu não me esqueço nem do primeiro nome, nem do último sobrenome das pessoas que eu admiro. Né? Toda santa vez que o Dr. Hermes tocava num doente para nos mostrar um baço aumentado, enfim, ele saía dali e ficava 2 minutos lavando as mãos. Não chegava a 2 minutos, mas aquilo parecia, né? Mas era pelo menos 1 minuto ali, lavando bem direito. Ele tinha vindo dos Estados Unidos, tinha feito nefrologia lá, provavelmente ele também viu as pessoas fazerem isso lá. Né? E ele fazia para nós, porque ainda tem mais essa, tem gente que vê e que não faz. Né? Mas eu também vi e eu também faço. Né? Então, a lista de problemas, o dia que vocês forem trabalhar num lugar assim, onde as pessoas têm um nível, né, de estudo, de dedicação, de preocupação, de responsabilidade com os pacientes adequado, vocês vão ver as pessoas trabalhando com lista de problemas. Tá? E por quê? Porque a lista de problemas é o elo perdido entre as incertezas. Nós andamos num mundo de incertezas. A medicina não é feita de certeza, a medicina é feita de incertezas. O nosso sucesso médico depende da nossa habilidade para administrar essas incertezas. E esta habilidade decorre de uma estratégia. Essa habilidade para administrar as incertezas. Qual estratégia? O manejo prático do paciente através da lista de problemas. Tá? Bem, alguns terão compreendido e esses que compreenderam naturalmente irão utilizar. Né? Outros não entenderam, não vão utilizar, e outros compreenderam, mas mesmo assim, porque tem que ter disciplina também, né? Não basta ser inteligente, né? Também tem que ter disciplina e também tem que ter mais uma coisa, respeito pela vida humana. Né? Então, não vão usar. Bom, importante eu passar para vocês, tá? O que é, para que serve, como que funciona. Tá? E a história clínica, afinal, que é o foco da aula, né? Está em fundo amarelo porque vai ser questão da prova. Fundo amarelo porque é questão da prova. Tá bem? A história clínica é exatamente isso daqui. A história clínica, no caso aqui, digitada. Tá? Identificação. Número 1, tem que saber. Número 1, identificação. Número 2, confiabilidade. Tá? Tu coletou a história clínica de um sujeito que se acidentou, um piloto de uma moto, né? Ele estava alcoolizado. Né? Qual é o nível de confiabilidade? É baixo. Não sabe o que fala. Isso tem que estar registrado ali. Tá? Conversou com uma senhora que está com cefaleia, né? Conversando. Qual é o nível? Alta. Não. Queixa principal. Aperto no peito. Aqui está o mais importante de tudo. É a história da doença atual. É isto daqui que vocês precisam coletar de uma forma competente. Quando eu digo coletar a história da doença atual de forma competente, eu quero dizer apenas uma coisa. 2 pontos. Abre aspas.
que houve, seu João? Fechar aspas. Eu acho que eu fui claro. Acho. Tá? Bom, aí depois vocês vão lá, ele vai contar e vocês vão transcrever. Seu João conta que iniciou com sensação de aperto subesternal há 10 dias, refere o desconforto como sendo intenso, que dura poucos minutos, cerca de 5 minutos. O paciente sabe-se portador de doença arterial coronariana há mais de 10 anos. Entretanto, na última semana, as crises de angina começaram a ficar mais intensas e começaram a ocorrer, inclusive, em repouso, deitado, lendo. Pimba na gorduchinha. Essa é a história da doença atual. Isto vocês têm que saber fazer bem feito. Tá? Ou mudem de profissão. História pregressa, tá? O que já teve, enfim. Pá. História familiar. O pai também morreu com 35 anos de infarto. Bom, é óbvio, né? História pessoal. Tá? O sujeito, vocês quando começarem a praticar a medicina, começarem a atender, né? Para nossa tristeza, para minha tristeza, e eu acho que para a tristeza da maioria de vocês, existe uma diferença enorme assim entre tu atender uma pessoa universitária, né, um profissional que tem uma graduação, né, e atender, infelizmente, uma pessoa analfabeta. Né? E com isto, eu não estou querendo dizer que o analfabeto seja uma pessoa de menos. Não, o valor do ser humano é exatamente o mesmo. Que eu estou querendo dizer para vocês, a tristeza que eu estou querendo manifestar, me entendam, né, é como que a nossa sociedade permite, né, que a pessoa siga na vida analfabeta. Não poderia. Nós deveríamos ter mecanismos para fazer com que, porque isso influencia em tudo, gente, na educação, no tomar os remédios, né? Quantas vezes a gente vê coisas absurdas? Na minha época a gente receitava permanganato de potássio, uma diluição que se fazia em casa lá para as crianças que tinham as foliculites, né? E tinha mãe que dava o permanganato, não sabia ler, então ela dava o permanganato. Agora até acho que tiraram, não se vê, não é, até com razão. Mas não é só isso, tem aquela moça que toma pílula do anticoncepcional, o marido é caminhoneiro, quando ele vem nos finais de semana, você está entendendo, né? Por quê? Né? Tem o hipertenso que não entende o que é probabilidade. Né? Então, por que educação é relevante? Por que educação é importante? Também para a saúde. Eu acho até que mais. Eu acho que se tivesse que botar dinheiro, tu tens aqui, ó, 3 bilhões de dólares. Tu vai dar para o Ministério da Saúde ou o Ministério da Educação? Cara, eu vou botar no Ministério da Educação. O final da história vai dar um retorno muito maior. Bom, tá. História pessoal e, por último, a revisão de sistemas. Tá? A revisão de sistemas pode ser bem objetiva. Eventualmente, vocês ainda não sabem o que a pessoa tem e é um diagnóstico importante que vocês têm que fazer. Então, vocês vão trabalhar a revisão de sistemas com mais cuidado. Tá? Mas o dia que vocês estiverem entrevistando uma senhora, por exemplo, né, 70, 80 anos, cada pergunta que vocês fazem, só tem alguma coisa assim para enxergar, vem uma história, 3 cirurgias de catarata, não sei o quê. Aí é uma nova história clínica. Então, assim, ó, o profissional tem que saber conduzir, administrar de forma adequada o tempo, não só por causa dele, mas até por causa do paciente também. Tá? E aqui está ela escrita. Tá? Aqui está ela escrita. É um rico de um aluno, o Edinaldo, né, que fez para nós uma caligrafia belíssima. Então, assim, vamos começar. O que importa aqui? Tá? A apresentação é fundamental. Ah, professor, mas que diferença faz eu usar um papelzinho limpinho, usar um papel amassado? Faz toda a diferença. Tem que apresentar de uma forma adequada, um papel limpo. Né? Pode ser pautado, não pautado, mas tem que ter uma caligrafia legível. Né? Não pode ter rasura, não pode, porque esse é um documento legal. Né? Não pode estar rasurado para quando vai para julgamento lá nos processos, não pode ter rasura. Tá? Não pode rasurar. Então, se tu te enganou ao escrever, bota assim, vírgula. Digo, vírgula. O paciente conta que, na verdade, a dor era em aperto. Ponto. Tá? Ou não era em aperto, sei lá. Né? Tá?
pode destacar, se quiser, os subtítulos, tá? E não é, ao contrário do que vocês pensam, não é errado fazer desenhos, tá? Pegar o abdômen, em vez de ficar lá se esforçando para dizer onde é que é a dor, pega o abdômen e faz uma marquinha ali onde o paciente está sentindo a dor. Isto não é errado, tá? Isso não é. E nos países civilizados se usa muito isso. É uma forma de comunicar de maneira objetiva o que tu está examinando, né? Ou vendo, né? Ou, sei lá, ele está contando. Aquele mesmo paciente tem quarta bulha, que é um dado objetivo de isquemia do miocárdio. Um dia eu mostro para vocês no laboratório de ensino por simulação o que é quarta bulha. E aqui vocês então têm os exames complementares. Neste caso, um homem com aperto no peito, o que eu vou querer? Eu vou querer um eletrocardiograma, é a primeira coisa. Não, eu vou pedir um exame de urina, não faz o menor sentido. Então, isso também ajuda muito vocês. Tá? Vocês saberem o que vocês vão pedir. Mas, professor, mas não dá para pedir todos? Dá. Então, por que não se faz assim? Porque tem uma coisa matemática que diz o seguinte: todo exame tem uma taxa de falso positivo. Tá? Então, se vocês pedirem todos, vocês só precisariam do eletrocardiograma. Vocês resolvem pedir todos. Tá? Vocês vão ter pistas falsas. Vocês terão fake news, tá? Nos resultados de vocês. E muitas vezes boas equipes acabam se orientando de forma inadequada, porque aparece, digamos aqui, sei lá, leucócitos na urina, uma contaminação. Né? O exame comum de urina coletado na emergência vem sempre contaminado. Né? Então, entendem? Tá? Então, assim, vocês precisam do teorema de Bayes. E o teorema de Bayes, ele vem da história do exame físico e da lista de problemas, é onde vocês vão se situar na probabilidade pré-teste. E aí, vai confirmar o eletrocardiograma, isso aqui são achados isquêmicos, falta de circulação no território aqui de uma coronária. Tá? Depois vem uma parte muito importante, que diz respeito à evolução. Estou tentando tirar o laser daqui. Tá. Diz respeito à evolução do paciente. Tá? 3 dias depois, todo dia a gente evolui o paciente. Tá? Ele está internado. Tá? Então a gente evolui em relação a dado subjetivo, objetivo, avaliação e plano de cada um dos problemas. Tá? Então, ele tinha um desconforto no peito isquêmico. Tá? Vamos ver como é que está hoje em relação a isso. Olha, ele está se queixando de náuseas e falta de ar. Coisa que ele não tinha antes. Meu Deus, o que será que está acontecendo? Né? Os meus medicamentos, né, que estão dando náuseas. Bom, ele está sudorético e com quarta bulha na ausculta. Bom, eu tenho um dado objetivo aqui. Essa sudorese é compatível com uma piora da isquemia. Essa quarta bulha também é. Né? Qual a minha avaliação? Bom, talvez eu faça um eletro de urgência ou já avalie ali. Né? Não, esse paciente ocluiu a coronária, agora nós vamos ter que levar ele direto para o cateterismo. Já devia ter feito, mas não tinha leito, não tinha não sei o que, hemodinâmica. Vai ter que ir agora, vou lá conversar com os caras. Plano, né? Hemodinâmica. Pegaram? É isso. Tá? Então, se vocês pegaram até aqui, está resolvida a nossa aula. Agora, nós temos mais 7 minutos para um plus a mais, tá? Situações específicas. Paciente silencioso. Como estimular um paciente tímido, um paciente silencioso, ou como compreender um paciente silencioso, esse silêncio que ele está apresentando é da alma dele, né? O papel do clínico é compreender algumas questões da psiquiatria, mas às vezes o problema é um hipotireoidismo. Eu não posso encaminhar um paciente para um psiquiatra com o diagnóstico de depressão, né? E o doente tem hipotireoidismo, vocês estão entendendo? Né? Esse é o papel do clínico, velho. Tá? Esse é o papel do clínico. Né? Aí é uma vergonha. Quer dizer que a paciente vem se queixando de um formigamento e dor na mão durante a noite, né? Está aumentando um pouco de peso, vocês mandam para o traumato, faz um diagnóstico belíssimo de lesão do túnel do carpo, né? Manda para o traumato e o traumato devolve para vocês, olha, iniciei tratamento com tiroxina, com puran T4 para a paciente, ela vai melhorar, não precisa operar isso. Pô, te toca, né, velho? Abre os book, tá? Grosso e de capa dura, livro bom, tá? Como a gente dizia antigamente, agora é no computador, tá? Bem, o paciente confuso,
A própria confusão é uma pista para vocês. Será que essa paciente que toma anticoagulante, que toma um medicamento para não deixar formar trombo e fazer embolia cerebral como uma fibrilação atrial, caiu, bateu a cabeça, formou um hematoma subdural e é por isso que ela está confusa? Compreendem? Então, saber lidar com essas situações, um familiar muitas vezes ajuda muito. O paciente com a capacidade de julgamento alterada é muito importante, porque às vezes o próprio paciente está em risco, a vida dele está em risco justamente por ele estar surtado. E aí o médico que está atendendo tem que ter essa capacidade de julgamento, avaliar e encaminhar adequadamente. O paciente que fala demais pode ser um paciente com hipertireoidismo. São todas situações específicas que, durante a própria coleta da história, vocês estão atendendo. Senta uma senhora. Professor, mas o senhor tem preconceito de gênero, né? Por que uma senhora? Porque as mulheres é que biologicamente, não é ou até é um preconceito do professor, mas não é preconceito no sentido maldoso da palavra, desrespeitoso da palavra. É um conceito pré-concebido. Eu sei, estatisticamente, que as mulheres têm mais problema de tireoide do que os homens. Mas aqui, ó, meu irmão teve. Claro que teve. Não estou dizendo que é exclusividade, mas é mais provável de acontecer dessa forma. Vocês estão compreendendo? Então, ela senta na tua frente e começa a falar sem parar e te deixa ansioso, te passa uma angústia, porque aqueles olhos esbugalhados, o exoftalmo, daqui a pouco, essa sensação que tu está vivenciando, ela é importante também pro diagnóstico, para vocês não encaminharem de novo para o psiquiatra, como se fosse um surto, uma paciente psiquiátrica, uma paciente que está quase numa tempestade tireotóxica. O paciente que chora, o lado humano do nosso trabalho, saber respeitar o momento do choro, saber compreender, saber aproveitar este momento para dar um espaço para o paciente falar e trazer à tona a angústia que está, o sofrimento que ele está vivenciando. Nem todo mundo que chora tem depressão. Nem todo mundo que está triste está deprimido. Aliás, tristeza e depressão são coisas diferentes. Até pode ser assim, as manifestações semelhantes, mas tem que compreender que a depressão é uma doença que deriva de uma questão química, às vezes até relacionada com algum fato da vida da pessoa, mas algumas vezes também sem nenhuma relação evidenciável, assim, clara. E lógico, o sujeito perdeu o pai, ele está triste, ele está vivendo o luto. Então, nem todo paciente que chora está deprimido. E essa é uma confusão muito frequente hoje em dia e grave, muito grave, muito grave. Grave para os pacientes, sob todos os aspectos. Aqui, uma vez eu cheguei para o meu plantão e o paciente tinha entrado em luta corporal com o guarda e disparou a arma do guarda, deu um tiro, tinha um buraco no teto, Então, um paciente psiquiátrico, tinha um albergue ali do lado, e aí a gente precisa ter essa compreensão, assim, que muitas vezes o paciente agressivo, o paciente zangado, não é um paciente que está brabo, agressivo contigo, não tem nada pessoal contra ti. Ele está com algum problema de saúde e precisa ser adequadamente encaminhado. A entrevista com barreira de linguagem, depois vocês vão ter, então, todo o trabalho aí com os monitores, o paciente com dificuldade para ler, o disléxico, o paciente com audição prejudicada, também importantíssimo, vocês têm que saber, lá no Conceição em Porto Alegre nós tínhamos a Escola Concórdia, que é da Igreja Luterana, que tinha ensino de pessoas com deficiência auditiva e de fala, e nós atendíamos eles, sem saber Libras, a gente atendia, tem estratégia para fazer isso, viu? Paciente com visão prejudicada, lá aqui no pronto-socorro de Pelotas, uma vez eu atendi um senhor com deficiência visual grave,
E o técnico, né, o recepcionista do pronto-socorro, doutor, esse paciente ele não enxerga, viu? Tá. Eu tinha lido no Bates, né? Como é que a gente faz? Então, a pessoa entra, tu cumprimenta e tu tem que explicar o cenário onde tu tá. E tudo que tu for fazer, tu tem que ir explicando. E tem que dizer se tem mais gente, se não tem, enfim, né? E foi muito gratificante assim o reconhecimento do paciente. Eu apliquei a técnica que eu tinha lido, né? Isso é muito bonito, viu? Vocês lerem e aplicarem. Muito bonito, né? A gratidão do senhor no final do atendimento, né? E dizer assim, doutor, eu nunca fui atendido assim. Uma coisa tão simples, né? Ler um livro, né? Ler e aplicar. Simples, não tem. Qual é a dificuldade, né? Então, paciente com limitação intelectual, até já comentamos, e os pacientes com problemas pessoais. Algumas abordagens aqui específicas. Quando a gente tem alguma situação especial, assim, a regra mais importante é evitar os julgamentos. Tá? Nós temos que nos exercitar para nos livrarmos das nossas convicções, dos preconceitos, do que a sociedade nos impõe, né? E buscarmos uma leitura mais adequada da sociedade, das pessoas, da natureza, da própria vida. Tá? E tem que explicar, assim, se tu vai perguntar coisas específicas da sexualidade da pessoa, tu tem que explicar por que tu vai perguntar aquilo, né? Ou outras questões, os assuntos mais delicados, drogadição, enfim, né? E prestar atenção no desconforto que a gente também, olha, isso está escrito, eu gosto muito desse livro, viu? O livro da Barbara Bates, né? Por último, preste atenção no desconforto que você mesmo está experimentando. Tá? Negá-lo poderá lhe levar a evitar completamente o assunto e isso não vai ser bom. Né? Isso é um livro muito maduro, viu? Tem muita coisa de psicologia, tem muita coisa da área da própria psicanálise colocada nos parágrafos do livro da Barbara Bates. Tá? Vale a pena vocês terem um contato assim inicial com a medicina, tendo tido a oportunidade de abrir um capítulo que tem fotografias de todas as etnias atendendo ou sendo atendida, sendo paciente ou sendo médico. Né? Abre o capítulo de pediatria para vocês verem a foto, coisa mais linda, a primeira foto que tem lá. Vai ver, né? Vai ver. Que mensagem que nós temos, que nós podemos tirar daí, né? Entende? Que coisa linda. Né? A gente vai evoluindo. E a abordagem específica, história sexual, saúde mental, drogas, né? O cage, o cut down, annoyed, guilty, culpado, já quando abriu os olhos sentiu vontade de beber de novo, né? O paciente morrendo, fundamental, né? E as questões todas de violência familiar. Por último, a ética profissional, né, que é importante. Em primeiro lugar, vocês não podem prejudicar os pacientes de vocês. Tá? Não podem. Né? Não podem chegar lá, não. Eu também quero fazer toque, eu também quero isso, também quero. Não, filho, para aí, calma aí. 4 pessoas já tocaram, né? Dá um tempo, vai estudar isso em outro lugar. Tem até um laboratório de simulação para tu ver lá uma próstata. Vocês estão entendendo? Isso faz parte, né? É a primeira regra do médico. Prima non nocere. Tá? Depois tem uma regra que é muito importante nas emergências, que é a segurança da cena, que também não pode ser pulada, negligenciada, especialmente agora na Covid. Segurança da cena é fundamental. O princípio da beneficência, vocês podem beneficiar os pacientes de vocês. Né? Só que antes, para não esquecer, deixa eu ver. Tá, a confidencialidade ali. Bom, o princípio da beneficência é assim, ó. Se vocês realmente querem ser médicos, né, vocês têm que estudar as coisas. E quando vocês puderem voltar para os hospitais, vocês têm que contribuir, vocês têm que fazer o bem, vocês têm que trazer alguma coisa útil para aquele ambiente. Né? Ai, professor, mas como é que eu vou trazer alguma coisa útil? Né? Eu sou um aluno do terceiro... Velhão! Olha aqui, ó. Terceiro semestre da faculdade, FURG Rio Grande, 1986. Doutor João Gomes, quem é de Santa Catarina, caçador, o conhece.
tá? Cirurgião, excelente cirurgião, tá? Era um de vocês aí da vida. São Lucas 2, que era o andar lá que a gente atendia na Santa Casa. E ele foi lá coletar histórias, que é o que vocês fazem. Né? Era um marinheiro, Rio Grande, como a maioria de vocês sabe, talvez nem todos, é uma cidade portuária. Então tinha um marinheiro internado. Marinheiro, como vocês sabem, fica um mês navegando, né? E aí quando chega, né, eles vão para as prostitutas, né? Prostituição. Né? Uma época, 86, ainda hoje tem gente que transa sem camisinha, naquela época muito mais. Né? Bom, Bayes, probabilidade pré-teste, Bayes, teorema de Bayes. Né? Só aqui já está constituído um cenário. O João, que era um cara super inteligente, né? Um estudante como você, tinha lido alguma coisa, né? Pegou, às vezes nem foi na faculdade, às vezes são coisas que a gente traz do ensino médio, velho. Tá? Tranquilo. Né? O que vocês têm que fazer, né, é juntar o conhecimento. Não é ficar sabendo mais e mais e mais e mais e mais, e mais. O detalhe do detalhe da curva do nervo ulnar, né? Como eu fiz, infelizmente, perdi meu tempo. Uma baboseira que nunca mais usei na vida. Né? Vocês têm que saber juntar. Então, o que o João fez? Deixa eu ver essas mãos aqui, o que o senhor tem aqui. Aí o homem fez assim, ó, tá? E ele tinha umas lesões descamativas nas palmas, né, das mãos, né, um pouco eritematosas, era um coreano, enfim, era branco, né, pele branca. Né? Que exame o João pediu para ele? Foi no posto, falou com o residente, presta teu carimbo aqui, eu vou pedir um examezinho aqui. Claro, tem problema, pediu, veio positivo. Praticamente salvou a vida do cara, gente, porque essa é uma doença de evolução. Depois ela desaparece, some as lesões, mas ela fica. E ela vai atacar o coração, fazendo uma inflamação da aorta, né? A aorta, vocês sabem, né? A aorta é aquela artériazinha, né? Inflamada. Imaginem só o desastre, né? Ou então ela leva a pessoa à loucura, né? Pode levar a pessoa à loucura. Que doença é essa? Né? Aliás, tem um desafio para vocês da aula passada que eu quero ver. Né? Eu quero ver amanhã de manhã, eu quero ver quem é que reconheceu a situação ali que pode ser dúbia. Né? Podem ser dois diagnósticos, mas eu vou deixar essa doença também. E aí o João fez o quê? O João, como estudante de medicina, beneficiou aquele ser humano. Então, onde houver faculdade de medicina com estudantes inteligentes, responsáveis, dedicados e dignos, tem benefício. Não é só atrapalhar a vida das pessoas. Né? Não é só pegar e massacrar aquele pobre paciente que aquele fala bem, aquele conversa, aquele gosta de falar. Aí vão 10 pessoas lá conversar com ele. Pobre bicho. Tá entendendo? Não é só isso, não. Claro que o conversar também é uma coisa que beneficia a pessoa, né? Mas também tem o diagnóstico, também tem a efetividade da intervenção. Né? Bem, a autonomia é outra coisa fundamental. Né? O doente tem autonomia. Essa nossa cultura latina de dizer assim, não, eu sou quase como um pai dele, eu decido por ele, se ele vai fazer quimioterapia ou se ele vai ser operado. Eu nem falo para ele que ele tem câncer. Não, errado isso. Tá? Do ponto de vista ético, né? O doente tem o direito sobre o seu próprio corpo, ele tem o direito da autonomia, inclusive dentro do hospital, se ele não quiser ser examinado. Aqui em Rio Grande é um processo grave, tá? Foi para a justiça, tudo, né? Porque o estudante porque queria fazer um toque numa gestante, né? E era uma gestante de alto risco, que não queria o médico não quis vir, enfim, sei lá o que aconteceu, se ele não quis vir, até nem sei se não quis vir, mas o estagiário queria porque queria fazer o toque na paciente, né? E veio o residente, né? Explicou para a paciente não quis aceitar e saiu dali e foi direto para a denúncia, foi denunciar, tá? Então, existe, pelo menos essa é a versão que chegou para mim pelos jornais, pela literatura leiga, né, do que teria acontecido lá. Não sei de fato o que aconteceu, tem que ser sincero, mas a verdade é que o doente tem autonomia sobre o seu corpo. Tá? E por último, a confidencialidade, que eu não queria esquecer, é muito importante. Vocês, como estudantes de medicina, têm responsabilidade sobre
o prontuário médico. Vocês não podem pegar o prontuário, fazer uma foto e sair a botar no WhatsApp, ou conversar com todo mundo, botar na internet, olha aqui, isso, aquilo, não, olha, quem era? Ah, o paciente era fulano de tal, né? Inclusive, às vezes, internam pessoas importantes, né? Às vezes tem pessoas importantes, políticos, enfim, que precisam internar. Tem que ser mantida a confidencialidade. Vocês, a partir de agora, estão comunicados e vocês, então, legalmente fazem parte dessa responsabilidade. Vocês poderão ser responsabilizados por quebra da confidencialidade. Tá? Isso é fundamental. O profissional médico tem que saber isso. Muito bem. Então, já falei para vocês de beneficiar, do benefício, né? Tá? Que vocês podem. E eu queria me despedir de vocês. Ah, amanhã, então, vocês vão assistir essa aula provavelmente hoje à noite, ou amanhã de manhã cedo. E amanhã, quarta-feira, às 8 horas, a gente vai estar disponível para conversar sobre essas coisas de lista de problemas, tá? Eu espero ter novas perguntas do padrão da pergunta do Vitor, que foi muito boa e que trouxe muita... Então, assim, ó, antes de considerar educação um investimento, convém avaliar o preço da própria ignorância. Tá? É uma frase clássica e importante para nós acreditarmos na educação como um instrumento para podermos construir um país melhor para nós e para os nossos semelhantes. Obrigado.